Bem-vindos ao canal Vida Nova Renovação. Neste nosso vídeo de hoje vamos falar sobre por onde andou São Pedro e por onde andou São Paulo. A grande festa desses dois apóstolos está chegando e nesse vídeo de hoje vamos falar para vocês essas curiosidades, de onde foram os passos de São Pedro e São Paulo. São Pedro, também conhecido como Pedro Apóstolo, desempenhou um papel crucial na fundação da Igreja Cristã e viajou por várias regiões durante seu ministério. Gostaríamos de destacar as regiões por onde Pedro andou: Galiléia e Jerusalém. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador na Galiléia, antes de ser chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos. Ministério inicial. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi um líder proeminente na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Ele pregou em Jerusalém no dia de Pentecostes, onde, segundo os Atos dos Apóstolos, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jope e Lida. Jope. Pedro viajou para Jope, onde ressuscitou Tábita, Dorca, dos mortos. Está em Atos, capítulo 9, versículos de 36 a 43. Lida. Curou um homem chamado Enéas em Lida, que estava paralítico. Também está em Atos, capítulo 9, versículos de 32 a 35. Cesareia Marítima. Pedro visitou Cesareia após ter uma visão em Jope, em que levou a batizar o centurião romano Cornélio, marcando a abertura do cristianismo aos gentios. Também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Antioquia. Pedro também esteve em Antioquia, uma das primeiras e mais importantes comunidades cristãs fora de Jerusalém. Segundo a tradição, ele serviu como bispo ali por um tempo. Corinto. Há referências de que Pedro pode ter visitado Corinto, onde a comunidade cristã tinha uma forte ligação com ele, como mencionado nas cartas de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Em Roma, viagem e martírio. A tradição mais forte e amplamente aceita é que Pedro viajou para Roma, onde ele liderou a igreja e eventualmente foi martirizado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, por volta de 64, 68 depois de Cristo. Basílica de São Pedro. Acredita-se que Pedro tenha sido enterrada onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Escavações sobre a basílica encontraram o que muitos acreditam ser o túmulo de Pedro. Esses locais refletem a extensa atividade missionária de São Pedro e sua importância no estabelecimento e expansão da Igreja Cristã. As viagens de Pedro mostram sua dedicação ao Evangelho e seu papel central como líder entre os apóstolos. Agora vou falar, dando continuidade, por onde andou São Paulo, um apóstolo muito importante, que viveu depois, da ressurreição de Cristo. São Paulo, também conhecido como Paulo de Tarso, foi um dos principais apóstolos responsáveis pela expansão do cristianismo no mundo antigo. Suas viagens missionárias são bem documentados no Novo Testamento, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos e suas epístolas. Aqui eu vou mostrar algum resumo dessas viagens e regiões que São Paulo andou pregando o Evangelho e a notícia de Jesus Cristo crucificado. Primeira viagem missionária, por volta de 46, 48 depois de Cristo. Antioquia da Síria, ponto de partida e base para as viagens missionárias de Paulo. Chipre.
Paulo e Barnabé pregaram em Salamina e Pafos, onde convertem o procônsul Sérgio Paulo. Ásia Menor, que é a atual Turquia. Perge, uma visita breve, esteve em Perge. Antioquia da Pisidia, pregação na sinagoga, enfrentando oposição judaica. Icônio, Listra e Derbe, pregação, milagres e perseguições. Paulo é apedrejado em Listra, mas sobrevive. Segunda viagem missionária, por volta de 49, 52 depois de Cristo. Síria e Cilícia, reforçando igrejas na região. Derbe e Listra, Paulo encontra Timóteo, que se junta a ele. Frígia e Galácia, reforçando igrejas, provavelmente fundando novas igrejas. Troade, Paulo tem a visão do homem, provavelmente fundando, também tem a visão do homem macedônio pedindo ajuda, neste episódio também de Troade. Macedônia, atual Grécia. Filipos, converte Lídia, é preso e libertado milagrosamente. Tessalônica, enfrenta oposição e é forçado a fugir. Bereia, recebido com mais nobreza, mas enfrenta perseguição. Acaia, Atenas, discurso no Areópago com respostas variadas. Corinto, fica por 18 meses trabalhando e pregando, funda uma igreja bem significativa que a gente vê nas cartas aos Coríntios, sempre rezado, falado nas nossas leituras, em todo domingo na missa, Éfeso, breve visita, promete retornar. E agora vamos falar sobre a terceira viagem missionária, 53, 58 depois de Cristo. Galácia e Frígia, reforçando igrejas previamente estabelecidas. Éfeso, passa 3 anos pregando e consolidando a igreja, enfrentamento com os artesãos locais. Macedônia e Grécia, revisitando Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Ele volta para essa região da Grécia na sua terceira viagem. Troas, reúne-se com os discípulos, ressuscita Eutico. Mileto, discursa para os líderes da igreja de Éfeso, que aí a igreja foi constituída na região da Grécia e depois ele volta, para discernir algumas questões que estavam havendo nessas igrejas. Viagem a Jerusalém e prisão por volta de 58, 60 depois de Cristo. Jerusalém, preso após tumulto no templo. Cesareia Marítima, detido por 2 anos. Defende-se perante Félix, Festo e o rei Agripa. Viagem a Roma, nos anos 60, 61 depois de Cristo. Uma navegação, viagem atribulada, incluindo naufrágio em Malta. Depois em Malta, 3 meses na ilha, cura doentes. Depois em Roma, sob prisão domiciliar, prega livremente por 2 anos. Possíveis viagens posteriores. Na tradição e algumas epístolas sugerem viagens adicionais após a primeira prisão em Roma, possivelmente a Espanha, que está em Romanos, capítulo 15, versículos 24 e 28. Creta, está na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, e outras partes do Mediterrâneo. Pois vamos falar agora do martírio. Paulo foi martirizado em Roma durante a perseguição de Nero por volta de 64 a 67 depois de Cristo, na mesma época, que São Pedro também foi martirizado por causa da perseguição a Nero. As viagens de São Paulo foram fundamentais para a expansão do cristianismo no mundo gentílico. Sua dedicação, cartas e fundações de igrejas estabelece a base do cristianismo em muitas regiões do Império Romano nesta época. Muito importante nessas viagens de São Pedro e São Paulo para difundir o cristianismo depois da ressurreição de Jesus Cristo. 2 apóstolos que são considerados pilares em nossa igreja.
E aí eu gostaria de convidar para você para inscrever no nosso canal do YouTube, né? Vida Nova, Renovação. Vamos postar aí vídeos diários para a nossa fé cristã, tem muitas orações, né? Para todos, né? Que possa, né? Ver o nosso canal e fazer essa oração junto conosco, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.